Bom dia, pessoal. Vamos iniciar o nosso webinar. Só para conhecimento, a gente está com 350 inscritos e atualmente com 107 participantes. Obrigado por participarem, né? Nosso segundo webinar Mercato. Meu nome é André e eu vou ser o intermediador deste painel, onde vamos contar com as ilustres presenças, né, da Cristiane Lacerda, diretora técnica da GHS, minha amiga. Olá. Participamos de alguns eventos juntos, apresentamos algumas palestras juntos. O Thiago Portes, diretor da Comis Engenharia e atual presidente da Ashray Brasil. Roberto Fontana, consultor técnico de HVAC da ATIE. E o meu querido amigo, Ricardo Xerém, diretor técnico da Danage International. Bom, o tema principal discutido pelos palestrantes será a qualidade do ar interior. E a Mercato buscou reunir para este evento profissionais reconhecidos no mercado, especialistas em suas áreas, abrangendo tópicos específicos para agregar conhecimento ao tema da qualidade do ar interior. Nessa live, né, a gente está ao vivo agora com 126, né, dentre clientes finais, instaladores, integradores, projetistas e fabricantes. Nós vamos iniciar o debate com a minha amiga Cris, da GHS, né? Então, Cris, por favor, conta um pouquinho da GHS para a gente e o seu papel na empresa. Bom dia, pessoal. Super prazer estar aqui com vocês. Eu sou fã do trabalho que vocês fazem, dos equipamentos da RGF, então é um prazer enorme estar aqui com vocês. A GHS é uma empresa especializada nos segmentos de água, ar e efluentes. Então, a gente trabalha, a nossa proposta, o nosso propósito principal é dar suporte para essas áreas que a gente entende que são áreas bem específicas em qualquer edificação. Então, nós vamos de ponta a ponta, desde análise de tratamento químico, tanto para água, quanto para ar, quanto para efluentes. E eu dirijo a empresa já há alguns anos, diretora e responsável técnica da empresa, e eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre a parte da qualidade do ar de interiores, que é um tema hoje que está super em alta. Várias dúvidas surgindo aí por desse nosso provável retorno nas próximas semanas. Maravilha. Uma informação para os participantes, tá? Para quem está assistindo a nossa live, existe uma ferramenta embaixo, QIA, Question and Answers. As perguntas que vocês tiverem, por favor, vão enviando por ali, eu vou procurar respondendo, e no final da live a gente vai ter um tempo aí para responder essas perguntas. As que a gente não conseguir responder hoje ao vivo, nós vamos responder todas por e-mail e enviar para o pessoal. Bom, Cris, vamos lá, vamos começar. Queria saber de você qual que é o impacto da qualidade do ar interior para os ocupantes de um ambiente, seja ele trabalho, seja ele residência, um shopping. Dentro da GHS, das suas análises, o que você pode dizer para a gente a respeito disso? Então, André, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo trouxe uma reflexão super importante sobre o ar. Até então, a gente não pensava no ar, né? Agora, o ar respirado é um tema que está mais em voga no momento. Então, por que o ar é importante? Simplesmente porque a gente não vive sem ar. A gente não fica mais de 3 segundos sem respirar, né? Então, o ar ele se torna primordial. Nós somos capazes de nos preocuparmos com o alimento que a gente come, com a água que a gente bebe, mas a gente não se preocupa com o ar. Sendo que o alimento você pode recusar naquele momento, escolher um segundo momento, a água também você pode recusar no primeiro momento, escolher no segundo momento, mas o ar não. A partir do momento que você pisa naquele ambiente, você automaticamente já está ingerindo aquele produto, né? Aquele ar que está ali sendo resfriado, sendo recirculado. Então, o ar ele é crucial para a gente. E como o ar ele é um produto que você não tem como recusar, não dá para interromper a respiração e falar assim, não, esse ar agora eu não vou respirar, daqui a 1 hora eu respiro de outra qualidade. Então, como a gente está todo momento respirando, automaticamente respirando, se esse ar ele tiver alguns contaminantes, esses contaminantes eles vão ser respirados, eles vão entrar via sistema respiratório no nosso organismo e vão trazer prejuízos. Então, não cuidar do ar que a gente respira significa comprometer severamente a nossa própria saúde, né? Que hoje a gente está muito preocupado por conta do coronavírus, claro, a preocupação mundial por conta do coronavírus, mas que a gente já tinha outros contaminantes e tem N relatos
pegar uma pesquisa rápida na internet, N relatos de contaminações bacteriológicas, fungas, de outros micro-organismos que são comuns, né? Muitas vezes são comuns ao ambiente interno, e a gente nunca se preocupou, a gente nunca deu a devida importância. Então, eu acho que agora é o grande momento para a gente trazer o tema ar respirado à pauta. Né? Olha que oportunidade a gente está tendo para trazer isso nesse momento. E no momento que está todo mundo tão preocupado, que talvez as rotinas de controle elas vão favorecer a nossa saúde. Quando no passado, como a gente não tinha essa preocupação, a gente se expunha de cara limpa, né? A grosso modo, a gente se expunha naturalmente aos contaminantes, sem ter o mínimo de preocupação, sem ter o mínimo de conhecimento. Muitas pessoas já se infectaram dentro de um ambiente, mas aquela doença só desenvolveu 3, 5, 7 dias depois, e a pessoa não faz nem a menor ideia de onde ela pode ter sido contaminada. Né? Então, quantas pessoas se infectaram em consultórios médicos, se infectaram dentro de hospitais, se infectaram dentro de shopping, de cinema? Quantos ambientes assim, negligenciaram a qualidade do ar e agora eles estão trazendo de novo esse conceito? Ontem, por exemplo, eu estava conversando com um gerente nosso do Nordeste, ele estava falando de um cliente que há 20 anos não limpa a rede de dutos. Poxa, desde 1998, pelo menos no Brasil, o tema de manutenção, de higienização de equipamentos, ele está em voga aí desde o lançamento da Portaria 3.523, um pouco antes já tinha alguns conceitos, mas a partir da Portaria 3.523 a gente teve uma legislação, já tem 22 anos, então as pessoas não tinham de fato preocupação. Eu acho que essa pandemia ela trouxe um momento muito importante para que a gente refletisse sobre as nossas ações, né, em termos do ar que a gente respira. E eu sempre costumo brincar que assim, você recusa um prato de comida sujo, né? Você não vai comer nada num talher ou num prato sujo, você não vai beber uma água num copo sujo, mas nós respiramos aleatoriamente um ar de um equipamento sujo. Né? Você tem um duto, por exemplo, um exemplo típico agora, foi ontem que isso aconteceu, de 20 anos sem limpar e automaticamente você entra naquele ambiente, você não sabe que está sujo, você não sabe qual que é de fato a qualidade daquele ar e você respira. Então você está trazendo esses contaminantes. Se o seu sistema imunológico ele estiver respondendo bem a esses contaminantes, perfeito. O problema é que a gente não sai de casa, eu sempre brinco com isso, ninguém sai de casa e fala assim, imunidade alta, imunidade baixa. Isso não tem um botão de controle. Né? A gente acaba tendo alguns problemas, enfim, você pode estar com algum estresse, alguma outra doença, o seu sistema imunológico pode estar mais baixo. E naquele dia, você precisou entrar naquele local e respirou aquele ar contaminado. E aí você vai desenvolver uma doença. Agora está um pouco mais crítico, porque pensa, doenças associadas, elas acabam afetando ainda mais a nossa saúde. Então, pensa eu estar sujeito a pegar um coronavírus, a ser infectada pelo coronavírus, e ainda estar sujeito a ser infectada por um outro micro-organismo e pegar uma outra doença. Né? Certeza de que o tratamento vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais crítico para a saúde. Então, agora, mais do que nunca, não tem tempo mais nem para pensar se essas ações de contingência elas têm que ser feitas ou não. Não há tempo para brincar com isso. Né? A saúde de muita gente está em risco e eu acho que... Bom, eu sei que eu fico muito feliz, não no sentido da felicidade, porque está todo mundo vivendo um período muito crítico, de muito estresse, essa questão do isolamento, mas eu acho que a gente tem que pegar essa oportunidade e refletir sobre os nossos processos de higiene. Seja na nossa casa, né? Eu não sei vocês, mas pelo menos eu aqui em casa tô vendo um mundo novo, né? Eu não participava tanto e tá me abrindo um mundo novo, do quanto a minha casa é limpa, por exemplo. Seja o conceito de lavar as mãos, tá sempre com cuidado para não tocar olho, nariz, isso já eram práticas que deveriam ser feitas antes, né? Então eu vejo meus filhos pequenos, por exemplo, tendo naturalmente essas ações. E vejo as empresas preocupadas com o sistema de climatização, que eu acho super importante, e preocupadas com o ar que estão fornecendo aos seus clientes, que vão absorver aquele produto, o ar sim, ele tem que ser considerado um produto do meio, então eles vão estar respirando aquele produto sem o menor controle sobre aquilo. Né? Infelizmente, a gente não tem controle sobre a respiração. Então, eu acho que só por isso já fica muito claro qual é a importância do ar que a gente respira, e ele tem que ser bem mantido, bem cuidado, bem tratado.
Perfeito, Cris. Realmente era muito negligenciado, né, por alguns, esse cuidado com o ar que a gente respira. E diante dessa pandemia, de toda essa tragédia que vem acontecendo, algo de bom, pelo menos nesse sentido, vai sair. As pessoas um pouco mais preocupadas com essa qualidade, preocupadas com se manterem mais saudáveis. Bom, obrigado, Cris. Obrigada. Bom, agora vamos para o nosso amigo Tiago, diretor da Comins e atual presidente da ASHRAE Brasil. Por favor, se apresente a Comins para a gente. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer aí o convite da Mercato, do Rodrigo, Bruno, André, que deram para participar desse. É um prazer para mim estar aqui, ao lado de outros profissionais aí, alguns já tive o prazer de conhecer, Cristiane, também o Ricardo, Roberto. Então, em primeiro lugar, é um prazer participar. Meu nome é Tiago Portes, sou engenheiro, minha formação é em elétrica e controle e automação, mas já trabalho na área de ar-condicionado desde o final da faculdade também. Sou atualmente diretor da Comins Engenharia, tem 9 anos a nossa empresa, a gente trabalha com comissionamento, análise de desempenho, teste, ajuste e balanceamento em sistemas de ar-condicionado. A empresa nossa é sediada em Belo Horizonte, mas a gente atua no país todo. Eu, particularmente, sou certificado em gestão de comissionamento pela ASHRAE e Solid AP pelo SGBC e atualmente estou terminando minha gestão aí como presidente do Chapter Brasil da ASHRAE também. Show de bola, Tiagão. Bom, Tiago, diante da área que você atua, né, dos seus conhecimentos e funções, hoje, como você vê, assim, qual o papel do TAB, né? Teste, ajuste, balanceamento na qualidade do ar interno? O que é, né? Vamos primeiro explicar para o pessoal, que pode ter alguém que ainda não esteja tão familiarizado, né? Então, o que é o TAB, como ele é feito, qual o seu objetivo, né? E o que impacta na melhoria da qualidade do ar? Tá, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, é bom a gente já entender, né, que o termo é TAB, teste, ajuste, balanceamento. Então, isso já deixa claro que o balanceamento, propriamente, é uma etapa desse processo. Né? A gente vê no mercado, muitas vezes, o cliente não tem muito esse conhecimento, e às vezes ele contrata um balanceamento, mas sem as outras etapas desse processo. Então, basicamente, o TAB, a gente tem a fase de testes, que vai envolver a questão de verificação de todos os acionamentos, de cada equipamento, fan coils, ventiladores, bombas, chillers, os acessórios, acionamentos das válvulas, dampers, resistências de reaquecimento. A gente vai verificar nessa etapa de teste todos os sentidos de rotação, os parâmetros elétricos de operação, medição das vazões de retorno, insuflamento, ar externo, pressão estática do equipamento. Então, essa seria, né, a primeira etapa. Durante esses testes, a gente vai avaliando a necessidade de fazer alguns ajustes. Então, a gente precisa, às vezes, definir uma frequência máxima de trabalho nos variadores de frequência, tanto ventilador quanto bomba, as vazões máximas ou vazões de projeto de chillers, vazões mínimas de ar externo, entre outros ajustes que a gente precisa fazer. E, finalmente, o balanceamento, que o balanceamento, propriamente, é a distribuição, né, proporcional do ar através do ajuste nos registros de grelhas e difusores e a distribuição proporcional da água através de ajuste nas válvulas de balanceamento, buscando aí garantir as condições lá de projeto. Então, né, em resumo, né, é essa execução do TAB que vai garantir que o sistema instalado, né, seja capaz de operar conforme os parâmetros de projeto. Então, dessa forma, garantindo lá os requisitos tanto normativos, requisitos de conforto, de qualidade do ar interno. Então, e dentro desse contexto, né, a gente tem ainda a questão do comissionamento, que seria um serviço que seria um processo que começaria lá desde a concepção e que, nesse contexto do TAB, ele garantiria que os requisitos de TAB sejam bem definidos desde o início do processo, né, da instalação do sistema.
Então, são coisas diferentes, tab e comissionamento são coisas diferentes que, às vezes, o cliente trata isso... Como uma coisa só, né? Chama um do outro, chama o outro do um, às vezes Sim, quer sim. tudo, mas acha que quer um só, então Entendi. tem esse detalhe. Um exemplo prático, né? Então, assim, hoje a gente falando em qualidade do ar, então, a instalação do equipamento para renovação de ar, projetado conforme normas, a instalação feita por equipe, né, qualificada, ela não garante por si só que essa renovação vai ser adequada na prática, né? Só com a realização do TAB que a gente vai conseguir medir esses valores e saber que realmente a vazão que aquele equipamento está fornecendo é a vazão que foi definida lá pelo projetista para atendimento das condições de qualidade. Maravilha, maravilha. Obrigado, Thiago. Só para conhecimento de vocês, pessoal, compartilhando uma informação, nós estamos auxiliando, né, distribuindo conhecimento, atualmente com 221 participantes aqui no nosso webinar, tá? Então, me sinto honrado em poder estar com vocês e a gente poder estar dividindo esse conhecimento aí com tanta gente, e espero que traga muitos benefícios depois desse webinar. Bom, continuando, agora nosso amigo Roberto Fontana. Por favor, Roberto, se apresente, deixa a gente conhecer um pouquinho de você. Bom dia a todos. Agradeço aqui pelo convite do André, do Luciano, do time da Mercato. Nós estamos, acho que, bem presentes juntos no dia a dia, em todas as ações que a gente vem tratando nessa melhoria e todo o suporte que a Mercato tem dado para nós lá na TIE, né? Eu trabalho na TIE Von Ra como consultor técnico em ar-condicionado. A TIE hoje, eu acredito que seja uma das maiores, se não a maior empresa de arquitetura da América Latina. Então, por nós temos uma rotina de contratação de turnkey, nós acabamos, junto ao cliente final, desenvolvendo desde a fase de projeto até a entrega final, inclusive a mudança do cliente, se for necessário, né? Então, a gente atua na cadeia inteira, desde o desenvolvimento de projetos de arquitetura e projetos técnicos, junto com as contratações, fornecedores e empreiteiras que nós fazemos o gerenciamento e, a partir daí, a entrega da obra como um todo para o cliente final. Então, hoje, a parte técnica para nós é muito importante e eu vejo nisso até que a TIE acabou fazendo um grande investimento onde buscou profissionais das áreas do mercado, né, para trazer para dentro da equipe. Então, nós temos hoje consultores técnicos especializados em ar-condicionado, especializados em elétrica, hidráulica. Temos todo um time voltado para dar suporte desde a época do conceito de arquitetura e dos desenvolvimentos de projetos técnicos, bem como até um time especializado na área de supply para estar tendo uma contratação mais otimizada e todo esse gerenciamento e suporte do time de campo também. Então, nós atuamos bem fortes nesse mercado, né? A qualidade do ar interno para nós é extremamente importante, né? Ainda mais agora com essa pandemia, com o Covid, com tudo que nós estamos passando. Hoje o nosso maior foco é escritórios corporativos. Então, nós estamos lidando com usuários que nos novos edifícios de hoje trabalham em escritórios com envoltória, praticamente um prédio todo com pele de vidro. Então, toda a taxa de renovação de ar externo, todas as classes de filtragem e tudo mais, se não forem devidamente feitas conforme norma, acabam sendo prejudicados. Ninguém hoje abre mais a janela do escritório para poder sentir um conforto melhor, né? Está todo mundo dependente do sistema de ventilação e ar-condicionado. Então, a gente tem que estar cada vez mais por dentro, cada vez mais atuante, buscando novas tecnologias, novos conceitos, e para estar trazendo essa qualidade para os nossos clientes. Maravilha, muito bom, Roberto. Roberto, fala para a gente um pouco do PMOC, um documento que ele acaba gerando algumas dúvidas, às vezes um pouco negligenciado, mas fala para a gente da importância do PMOC numa instalação de ar-condicionado. Conta um pouquinho para a gente aí da experiência.
Sim, sim, claro. O PMOC, como ele mesmo diz, né, ele é um plano de manutenção, operação e controle do sistema de climatização. Hoje, muito conturbado, não digo, mas assim, bem questionado, né? O pessoal fala, poxa, mas eu tenho que ter PMOC acima de 5 TRs, abaixo de 5 TRs eu não preciso, o que eu devo estar seguindo uma regra? Bom, nós temos a lei, né, a 13.589, se não me engano, de 2018, e independente da capacidade em TRs, o que diz? É que todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem o seu interior climatizado, ou seja, você tem todo esse retorno do ar, você tem todo esse tratamento do ar interno para os seus usuários, não tendo um 100% de ar externo, voltando à brincadeira de manter a janela aberta, né? Então, como você tem todo esse ar interior climatizado artificialmente, você deve ter o seu plano de manutenção, operação e controle, né? O PMOC ele não deixa de ser uma série de documentos onde você vai caracterizando, não, você vai mostrando todos os equipamentos, se eles estão adequados conforme os filtros necessários, se a taxa de renovação tem toda a sua classe de filtragem e a periodicidade que você deve estar fazendo essa manutenção, né? Essa periodicidade ela é determinada através do próprio usuário, do próprio usuário final, por meio de um técnico em ar-condicionado, um técnico qualificado em PMOC, né? Não existe uma obrigatoriedade de você estar fazendo essa manutenção de tempos em tempos. Esse tempo em tempo é determinado pelo técnico que está fazendo a operação e o controle do ambiente. Para nós, é extremamente importante, por quê? Porque o PMOC ele se baseia nas normas, né? Na ABNT, a ABNT-NBR se baseia na ASHRAE, então nós acabamos, quando fazemos a entrega final da obra para o cliente, no desenvolvimento do nosso projeto e na contratação dos nossos fornecedores, nós já alinhamos com eles. Independente do cliente no prédio ter uma manutenção já do condomínio, dentro do nosso escopo, nós já trabalhamos para fazer a adequação da ventilação de ar externo. Então, digamos que o escritório tenha, sim, um controle de ar externo através de um ventilador. A gente vê a possibilidade de já estar colocando o G4 e 5 nesse ventilador de ar externo para estar adequando ele. A gente tenta não seguir com equipamentos de ar-condicionado dentro dos ambientes onde eu não possa usar o G4, né? Então, a gente acaba dando preferência para equipamentos onde eu consiga ter o G3 e o G4 instalado nas máquinas. E mesmo se a gente se depara numa situação onde eu tenha que usar os equipamentos do empreendimento, eu não entre com equipamentos 100% novos, a gente faz o que tiver dentro da norma para poder adequar esses equipamentos à operação de hoje em dia, né? A ATIE, como é uma empresa de turnkey, é uma gerenciadora, infelizmente a gente não atua na manutenção. Então, eu faço a entrega do escritório, do empreendimento para o cliente final. Nós, junto com o nosso parceiro de ar-condicionado, desenvolvemos um databook, um documento onde o cliente tem um recebimento do escritório dele, do empreendimento, e a partir daí a manutenção e o controle acaba ficando a cargo do usuário final, né? Perfeito, Thiago. Perdão, Roberto, muito obrigado. Vamos lá, tocando em frente, só lembrando aos nossos convidados, ao pessoal que está participando do nosso webinar, no final do webinar a gente vai abrir para as perguntas, tá? Então tem a ferramenta QIA aqui embaixo, Question and Answers, e nós vamos estar respondendo essas perguntas no final, tá? Passando para os nossos palestrantes. Bom, dando andamento, vou falar do meu amigo Ricardo Xerém. Nem precisaria introduzir, né, fazer uma introdução, mas vamos lá, Xerenzinho, fala para a gente um pouco de você e da Daneige. Se apresente para nós, por favor. Tá bom, André. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. Quero elogiar aqui a iniciativa da Mercato. Eu acho importante essas conversas, né? Tenho participado de algumas, com muita satisfação. E quero também elogiar o
o time de colegas aí, né? Vejo que assim, vários segmentos aqui do mercado ar-condicionado estão representados, né? Eu tenho 44 anos de engenharia e 44 anos envolvido em projetos de conforto ambiental. Nos últimos anos, participei também de instalações e da operação de sistemas, então aprendi bastante nesse período. E, por último, eu me envolvi na parte de comercialização de equipamentos voltados para a qualidade do ar interno. Tá? Então, o que nós estamos falando é muito oportuno, né? Principalmente nesse momento de crise, por conta dessa nossa pandemia. Quero falar que é muito importante lembrar que a qualidade do que um sistema de climatização pode produzir começa no projeto. Como está muito bem colocado pelo Tiago, né? O TAB simplesmente ele vai procurar deixar o sistema funcionando de acordo com os critérios de projeto, né? Então, a melhor condição atingida é aquela condição prevista no projeto. O trabalho da Cristiane é para conferir o resultado da instalação. Então, ela vai dar o veredito da qualidade do ar. E, como se sabe, né, o funcionamento do sistema depende de como ele é mantido, né? Então, essa obrigação que hoje existe, né, de fazer avaliações periódicas na qualidade do ar, para mim, é uma coisa muito importante. O Roberto ele é um exemplo de um escritório de arquitetura e construção que preza para obter um bom resultado no sistema de climatização. Ele sabe que é importante porque a satisfação do cliente vem com também um bom desempenho do sistema de climatização em si. Mas a empresa dele é um exemplo, né, do que ou de como se deveria trabalhar nessa área, né? Então, ele está pensando no cliente final, no resultado final, de uma maneira responsável, procurando atender aquilo que é previsto no projeto. Então, nesse nosso trabalho agora, que, por último, é um trabalho de comercialização, sou diretor técnico da Neja Internacional, temos também a satisfação de contar com a Mercato como distribuidor, né, dos produtos que comercializamos. Representamos a RGF aqui na América Latina. E então acho muito importante que tudo isso aí seja colocado em consideração. Perfeito, Xerém. Muito obrigado, cara. Agora, dentro desse cenário, né, de pandemia, a gente sabe que existem diversas tecnologias para descontaminação, para melhoria da qualidade do ar e tudo mais. Fala um pouco para a gente qual a diferença das tecnologias ativas e passivas e o que a gente tem hoje disponível no mercado para ajudar a melhorar a qualidade do ar interior. Bom, muito bem. Acho que a comunidade da engenharia não está parada, né? E a própria ASHRAE tem uma página lá no site da ASHRAE Internacional dos Estados Unidos que fala sobre recursos, né, para abordar a questão da Covid-19. E nos últimos documentos elaborados, né, se colocou em questão o que existe disponível, o que é aplicado nos sistemas, né, e o que se pode fazer para melhorar. Basicamente, nós podemos dividir as tecnologias para purificação de ar em duas. Basicamente, sistemas que a gente pode chamar de passivos e sistemas ativos. Sistemas passivos é o que é aplicado atualmente, né, e é recomendado em projeto, normatizado, inclusive, que tem por base a ventilação, a filtragem e o controle de temperatura e umidade. Basicamente, a ventilação ela é fundamentada num processo que nós chamamos de diluição. Então, se eu gero algum contaminante no ambiente, eu posso diminuir a sua eficiência, a sua importância
a sua influência colocando mais ar limpo naquele ambiente, né? E removendo uma fração do ar que seria equivalente ao novo ar que eu estou introduzindo. Basicamente, dá para fazer uma analogia com uma lata de tinta branca que eu vou colocar um corante. O contaminante é o corante, né? Então, à medida que ele vai escurecendo, eu passei do ponto, boto mais tinta branca. Agora, se eu for colocando corante e tinta para diluir, eu vou encher a lata, né? Então, eu tenho que tirar. Então, volto nesse ponto mais tarde, porque é muito importante no sistema de renovação de ar, eu ter introdução de ar fresco, ar limpo, né? Mas também ter a remoção do ar sujo, a fração contaminada, ok? Então, isso daí o Thiago tem bastante experiência e a Cristiane também, né, em fazendo medições, e sabe que é muito importante essa garantia da extração do ar contaminado. Os processos de filtragem, né, que todo mundo conhece, né, devem ser utilizados. Hoje eles se mostram incompetentes, né, frente à dimensão dos contaminantes que nós estamos trabalhando. Nós estamos falando aí de um vírus, por exemplo, que tem 0,1 ou 0,12 micro, né, enquanto que o melhor filtro disponível no mercado vai reter 99,9% de particulados acima de 5 micro. Tá? Então, por sorte, esse vírus não está sozinho, né? Normalmente ele está dentro de uma gota com água ou outros fluidos, né? Então, os filtros finos conseguem reter boa parte desses contaminantes. Né? Uma segunda tecnologia, que eu diria que terceira tecnologia, que seria passiva, são os sistemas de desinfecção por ultravioletas, ok? Por ultravioleta. E o controle de temperatura e umidade, se sabe que também é importante na descontaminação, não na descontaminação, mas em evitar a sobrevida de contaminantes biológicos no ambiente. Muito bem, tecnologias passivas, então, todas elas dependem do equipamento já instalado, né? Tanto a filtração quanto a renovação de ar, eles estão no sistema. Controle da temperatura e umidade, se for o caso, também estão no sistema, né? Então, mas existem uma outra abordagem que pode melhorar a qualidade do ar interno, e a elas eu chamo tecnologias que são ativas. Ou seja, eu vou levar alguma coisa para limpar o ambiente, né? Então, eu não vou só diluir o contaminante, mas eu vou eliminar o contaminante. E seria como se naquela lata de tinta branca eu colocasse lá um inibidor do corante, certo? É alguma coisa que não deixa o corante escurecer a tinta, ok? Então, esses sistemas, hoje nós temos disponíveis, todos eles têm base na fotocatalisação, né? E a tecnologia mais avançada seria a fotohidroionização. Mas, basicamente, o conceito é o mesmo, né? E o elemento mais importante desses sistemas é o peróxido de hidrogênio, que é gerado pela fotocatalisação. Muito bem. Quero também aqui colocar que existe uma outra tecnologia que nós podemos considerar que é ativa, que também é recomendada pela ASHRAE, que é a avaliação dos padrões de movimentação de ar. Então, o sistema de ar-condicionado, 99% dos sistemas utilizados, eles dependem da boa mistura do ar no ambiente para se ter uma condição homogênea de controle de temperatura. Então, isso por um lado é bom, né? Deixa a temperatura igual numa sala, em toda a sala, mas por outro lado é ruim porque eu estou aí espalhando os contaminantes, né? Então, se vocês me perguntarem, não, o sistema de climatização, ele, vamos dizer assim, contribui ou melhora o ambiente na questão do controle da contaminação, eu diria que não, né? Ele torna a contaminação igual para todo mundo que está na sala, ok? Então, isso é uma coisa que nós temos que cuidar. Daí a importância dos sistemas ativos. Esse padrão de fluxo de ar, quero colocar que existem sistemas, né, e que fazem uso desse conceito, que são os sistemas
de fluxo ascendente, né? Ensurfamento pelo piso, principalmente, né? O que esses sistemas fazem é elevar os contaminantes e tirar da zona de ocupação. Então, isso é muito importante e ajuda bastante. E nós temos aplicados em alguns projetos e edifícios, né, com bastante sucesso. Perfeito, Xerém. Muito obrigado aí pela explicação. Para conhecimento, né, vou sempre avisando a vocês, atualmente 247 participantes na nossa sala. E lembrando que nós vamos estar respondendo as perguntas no final desse webinar através da ferramenta QIA, Question and Answers. Então, vamos dando sequência aí ao nosso webinar. Vamos voltar a palavra agora com o Tiago. Tiago, como a Comis tem enxergado hoje as novas recomendações sobre as tecnologias de descontaminação e combate de aerosóis infecciosos? A Comis, né, a gente enxerga essas recomendações de uma forma muito positiva, né? A gente entende que são extremamente importantes essas recomendações vindas de associações renomadas aí para um maior entendimento do papel dos sistemas de ar-condicionado, né, na garantia da qualidade do ar interno, né, e também na questão do combate dos aerosóis. Uma coisa acaba indo de encontro à outra também. Basicamente, nessas entidades internacionais, a ASHRAE e a REVA, elas têm defendido principalmente a utilização de sistemas de filtragem e renovação de ar adequados, né, que acho que são os dois principais pontos aí, que já tem um respaldo no mundo inteiro, tanto em normas quanto em estudos científicos. Então, o Ricardo, né, comentou aí sobre a questão da filtragem. Hoje, né, existem filtros EPA que conseguem, né, reter uma porcentagem muito alta das partículas, né, das partículas que contêm os vírus ali e tal. Então, a gente tem, basicamente, o que existe em norma e existe estudo científico hoje são nesse sentido. Então, nesse momento de pandemia, né, as orientações têm sido muito no sentido de melhorar ao máximo a filtragem, aumentando o nível de filtragem, não necessariamente, não aumentar a frequência de troca de filtro, aumentar o nível de filtragem mesmo, e o aumento das taxas de renovação, para aumentar essa diluição do contaminante, igual o Ricardo também comentou. Mas é importante que essas medidas, né, elas têm que ser avaliadas caso a caso. Então, são orientações genéricas, mas que existem limitações. Tem equipamento que você não vai conseguir instalar um filtro EPA, tem equipamento que tem sistema que você não vai conseguir trabalhar com 100% de ar externo ou aumentar muito a taxa de renovação. Então, a Comis tenta orientar os clientes que sempre busque um acompanhamento profissional, né, porque esses têm que ser tratados caso a caso. Além dessas duas, que eu acho que são unânimes aí, nessas duas medidas relacionadas a filtro e renovação, a questão do controle também, né, essas associadores de temperatura e umidade operantes na faixa normal, né, geralmente aí próximo de 25 graus, 40 a 60% de umidade relativa, porque é a faixa onde o organismo humano tem uma maior imunidade, o sistema imunológico do nosso organismo funciona melhor nessa faixa. Então, e adicionalmente também, tanto a ASHRAE quanto a REVA, elas recomendam a avaliação do uso de sistemas de desinfecção, a princípio através de lâmpadas UV. Então, essas lâmpadas elas podem ser instaladas no duto, no próprio ambiente ou nas serpentinas dos fancóides. E também é uma tecnologia já consolidada, com efetividade comprovada em vários estudos científicos,
no caso, por exemplo, da utilização dela, né, para combater a formação ali do biofilme nas serpentinas, a efetividade chega a 99,98% de inativação dos micro-organismos com uma passada só. Só que da mesma forma, né, cada aplicação tem suas particularidades. Então, por exemplo, a luz UV na serpentina, ela não vai atuar no vírus que está na gotícula do paciente, por exemplo, que espirrou ali na sala. Essa gotícula vai depositar na superfície. Então, a lâmpada UV na serpentina não vai atuar nesse vírus. Então, da mesma forma, é importante um profissional qualificado para ajudar na tomada de decisão de cada caso. No caso das lâmpadas UV, ainda tem um outro detalhe, que o espectro da luz UV, que é germicida, né, que é o UVC que é utilizado, ele é prejudicial ao ser humano, né, ele pode ser prejudicial se não tiver os devidos cuidados, e até alguns materiais. Então, quando usa ela em ambiente, tem que tomar cuidado com mobiliário, ela pode até degradar alguns tipos de materiais. E, finalizando... Apertei errado aqui, desculpa. Beleza. E também, né, com essas novas tecnologias que estão surgindo, acho que a ASHRAE, por exemplo, a Reva não fala muito a respeito, mas a ASHRAE, ela orienta, né, que, por exemplo, no caso da ionização, como ainda não existem estudos científicos, né, suficientes para uma análise mais detalhada, ele orienta que sejam seguidos, né, com cuidado, claro, os dados dos próprios fabricantes, né, os fabricantes fazem uma série de estudos, e com atenção especial à questão do ozônio e de conformidade com as normas da UL, como a ASHRAE lá dos Estados Unidos, ela segue muito as diretrizes lá de certificação da UL. Então, é dessa forma também que a Comis vem se posicionando, né, se respaldando no posicionamento das entidades, tanto de fora quanto daqui. A Abrava também soltou um documento, o Renabrava 09, se não me engano. Então, a gente vem se posicionando, né, sempre apoiado nessas entidades internacionais e nacionais. Posso interromper um pouquinho? Por favor, Roberto. Gostaria de tocar, até complementar um pouco e tocar numa parte que o Thiago falou, de termos uma equipe especializada, né, de ser contratado um técnico especializado ou até uma empresa especializada. Hoje, se nós pesquisarmos em alguns artigos e tudo mais, já tem estudos mostrando que como a performance de uma empresa, como a performance do usuário, do profissional, ela está correlacionada à qualidade do ambiente onde ele trabalha. Então, já tem estudos hoje até fazendo o vínculo do tratamento do ar climatizado artificialmente, do tratamento do ar externo, da reposição da taxa corretamente, mensurando na produtividade direta do funcionário, deixando ele menos dispersivo e mais focado no ambiente de trabalho. Então, a gente fala, poxa, mas eu tenho que fazer manutenção todo mês, eu tenho um custo, mas se colocar na ponta do lápis, imagina hoje um escritório com 250 funcionários no mesmo ambiente, né? Sim. Se você fizer um estudo direto, você pode até ver que você dando a qualidade necessária para o cliente, para o usuário, você tem essa medição na produtividade do profissional, né? Então, Sim. Eu acho que assim, a gente fica pensando muito em valores naquela nota fiscal emitida que você tem que pagar, mas ao longo prazo, no dia a dia, na rotina, é muito benéfico. Não, perfeito. Muito bom, Roberto. Obrigado pelo complemento. Vamos voltar aqui agora com o Xerém. O Xerém, em cima do que nós estávamos conversando, a gente sabe hoje que nós temos tecnologias com peróxido de hidrogênio, como você falou, no caso da RGF, mas a gente também tem tecnologias que utilizam a aplicação de ozônio, equipamentos com ozonizadores.
Por favor, dá uma explanada para a gente a diferença das duas moléculas, né? O risco para o usuário, o que a gente tem que cuidar em relação a isso? Bom, acho bem oportuna a pergunta, o André, o Tiago acabou de tocar nesse assunto, né? A diferença básica é que o corpo humano, nós temos proteção contra o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é um elemento que é altamente oxidante, né? E ele reage com tudo que é composto orgânico. Como somos feitos de compostos orgânicos, né? Então, ele tem uma ação sobre o corpo humano também. Então, não vai, assim, não só atacar bactérias e vírus e outros organismos, plantas, fungos, mofo, mas também vai querer atacar a gente aqui. Só que nós temos já uma proteção para essa substância, né? E peróxido de hidrogênio, só quero lembrar que ele é produzido na respiração celular. Então, nosso corpo, essa é uma substância que tem dentro da gente aqui, tá certo? Então, existe uma enzima que é chamada catalase, que ela desativa o peróxido de hidrogênio, né? Todo mundo sabe, peróxido de hidrogênio é água oxigenada, é usada para desinfectar ferimentos, né? Se você passa oxigenando o ferimento, tem um processo de espumação, né? Então, reage imediatamente. E essa espuma realmente a ação da catalase, né? Reagindo com o peróxido de hidrogênio. Muito bem. Enquanto que o ozônio é um elemento altamente oxidante, ele tem uma reatividade em torno de 7 vezes maior do que o peróxido de hidrogênio, então ele é extremamente efetivo em desativar assim, germes, né? Agentes patogênicos. Só que a gente não tem proteção contra o ozônio, então ele machuca a gente, né? Então o sistema respiratório sofre quando, assim, tem presença de ozônio, muita gente tem dificuldades respiratórias, existem problemas como asma, e aí vai por diante. Quando tem insuficiência respiratória, tem problema cardiovascular, por exemplo, né? Então, o ozônio um ambiente, um elemento que existe na natureza. Naturalmente, o sol incidindo sobre uma cidade poluída, por exemplo, vai desmanchar esses hidrocarbonetos, né? E formando ozônio, tá? Então, hoje o maior problema das cidades, da poluição externa, poluição urbana, é exatamente a presença do ozônio, é o que mais prejudica as pessoas. Então, se faz mal lá fora, por que eu vou trazer para dentro do ambiente, né? Essa é uma pergunta. Depois, preocupados com isso, muitas entidades, né, organizações têm estudado o assunto e impõem restrições à presença do ozônio no ambiente habitado, né? Então, a própria NR15, que é do Ministério do Trabalho, essa norma coloca um limite, né, da concentração de ozônio permitido no ambiente de trabalho. De qualquer forma, se medido ozônio no ambiente de trabalho, existe a necessidade de uma compensação pela periculosidade no caso aí, né? Então, coisa que não acontece com peróxido de hidrogênio. Basicamente, essa é a diferença. Então, no caso da RGF, esse é um cuidado que já vem de há tempo, né? Porque a própria ação das lâmpadas UV, que são a base dos geradores de peróxido, elas produzem o ozônio, né? Então, a RGF desenvolveu tecnologias nos catalisadores para transformar esse ozônio também em peróxido de hidrogênio, então levar a reação mais para frente. Por isso que os equipamentos da RGF não têm uma produção de ozônio mensurável, ok? Então, aí são aprovados em estados, né, ou organizações que medem e avaliam a liberação de ozônio pelos purificadores de ar. Quero citar aqui o mais importante hoje é o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, ok? Então, eles certificam equipamentos de purificação de ar para que só se venda ao público aqueles que são livres de ozônio, ok?
Perfeito, Xerém. Muito obrigado pela explicação. Lembrando aos nossos participantes que a ferramenta QIA, Question and Answers, é a ferramenta que a gente vai utilizar para responder algumas perguntas no final do nosso webinar. Não vamos conseguir responder todas ao vivo, tá? Mas a gente vai responder todas por e-mail. Todas as perguntas serão encaminhadas aos nossos participantes e a gente vai estar respondendo uma a uma para vocês. Bom, continuando o nosso webinar, agora vamos de novo com a nossa amiga Cris. E, Cris, essa é uma pergunta que, inclusive, eu tenho curiosidade, tá? A gente sabe que o CO2 ele é utilizado como marcador da qualidade do ar, mas a gente sabe que existem outros contaminantes que são até mais severos ou mais críticos que o CO2. Mas por que não são utilizados nessa medição e sim o CO2 como marcador? André, se você me permite, antes até de eu responder essa pergunta, eu vou fazer uma ponte aí com o que o Roberto falou, Claro. que eu não sei se ficou muito claro para as pessoas, se elas conseguiram ter a dimensão de duas informações super bacana que ele colocou, a forma como ele colocou. Claro. Ele colocou primeiro, e aí depois eu sigo para a questão do CO2, que eu acho que é muito complementar. Ele colocou primeiro a questão da lei, né? Então, mas a lei, ela é dúbia se tem que fazer assim, ou se tem que fazer para mais 5 TRs ou para menos 5 TRs, e a questão o propósito todo desse trabalho é manter a limpeza, né? Independente da capacidade da máquina, porque o propósito é manter a qualidade do ar interno, preservando a saúde de quem está respirando aquele ar. E aí, depois, na sequência, ele voltou e mais uma vez colocou essa questão da saúde e do quanto as pessoas elas podem ser afetadas, até a produtividade delas, inclusive por uma falta da qualidade do ar interior, uma má qualidade do ar interior. E aí eu vou fazer uma ressalva aqui no que ele colocou, que é assim: olha o impacto que os negócios estão tendo hoje com a ausência de pessoas, né? Os negócios estão, as lojas, os escritórios, o comércio inteiro está fechado, sem pessoas. Só que hoje, alguns negócios ainda estão conseguindo se manter ativos no modelo home office, né? A gente está reduzindo, mas as pessoas eles estão trabalhando. Agora, pensem essas pessoas doentes. Pessoas doentes não produzem nem home office, nem dentro do escritório. Então, eu só queria fazer essa ressalva. Achei muito bacana a forma como ele colocou. É uma coisa que a gente vem ressaltando muito, porque tem que ter uma atenção à importância do ser humano, né? Os escritórios, os comércios, as lojas, elas só existem pelo ser humano. No momento que tirou o ser humano depois ele em casa, deixou de ser, né? Deixou de acontecer. O mercado econômico, ele estacionou. Então, achei muito bacana que ele colocou. E vamos falar sobre o CO2, então, né? Eu queria pegar esse gancho. O CO2, ele é o marcador porque ele é produto das pessoas, que são a principal razão de ser dos ambientes. Então, quem produz, quem gera CO2, principalmente dentro dos ambientes internos, é o ser humano. E por isso ele é utilizado como o marcador. Inclusive o CO2, ele é menos, dentre os gases, ele é menos reativo, então ele vai se manter na forma CO2 e, portanto, mais fácil de se detectar do que outros gases. Mas o CO2, de fato, ele é o menos prejudicial à saúde humana. A gente poderia, por exemplo, monitorar o monóxido de carbono, o CO, que ele é asfixiante mesmo em concentrações muito pequenas. O problema é que o monitoramento do CO2 ele não tem a ver, quer dizer, claro, ele contribui também para essa informação, mas o propósito principal dele não é monitorar o quão impactante ele é na saúde, e sim o quão falho é o nosso sistema de renovação com ar externo. Então, a principal estratégia de amostragem e monitoramento do CO2 é verificar se nós estamos, de fato, trabalhando com uma taxa adequada de renovação daquele ar interno. E, portanto, a gente monitora o CO2. Se não tiver uma troca de ar com o ar externo, se a gente não tiver uma tomada de ar externo sendo captada e insuflada no ambiente interno, portanto, o ser humano que está ali dentro daquele ambiente produzindo CO2 pela respiração, ele vai estar contribuindo para o aumento dessa taxa. E aí a gente vai ter um aumento significativo dessa taxa. Se a gente monitora o CO2, o dióxido de carbono, e ele está numa crescente, imediatamente a gente já pode observar como que está o funcionamento da nossa tomada de ar externo. Certamente a gente está com uma deficiência. Nesse momento que a gente precisa garantir renovação do ar, então o CO2 ele passa a ser o indicador essencial para os ambientes.
né, o monitoramento do CO2 nesse momento em que a gente precisa, mais do que nunca, garantir a renovação com ar externo, ele passa a ser um indicador muito favorável de monitoramento para esses ambientes. Então, por isso é que a gente não monitora. Não é que não se possa monitorar outros gases. Inclusive, já há algumas discussões técnicas para se propor o monitoramento de alguns outros gases que são asfixiantes mesmo em pouquíssimas, né, baixíssimas concentrações. Mas, a título de medição para garantia da renovação do ar externo, a gente continua monitorando o CO2, que, de fato, ele é o melhor indicador nesse momento. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu sim. Agradeço a competência e o conhecimento. Realmente, a intenção, né, do nosso webinar é a gente compartilhar conhecimento, e a Mercato tem buscado nos nossos webinars trazer um time de peso sempre para poder agregar bastante a quem está participando com a gente. Bom, obrigado, Cris. Voltando então, Tiago, por favor, a gente já falou sobre a importância das medições realizadas no TAB, né, monitoramento, falamos sobre a qualidade do ar, e diante disso, assim, para você, como você enxerga a importância da calibração dos equipamentos na medição? E como que erros de medição nesses equipamentos podem afetar as tomadas de decisão durante essa pandemia ou mesmo no dia a dia? Tá, vamos lá, só comentando um pouquinho antes sobre a fala da Cristiane sobre a questão do CO2, Claro. eu acho, assim, concordo totalmente, eu acho que o monitoramento do CO2, né, é a principal ferramenta que a gente tem para saber se realmente o sistema de renovação de ar está funcionando adequadamente para aquela quantidade de pessoas que está ali. Agora, nesse momento de pandemia, né, todas as orientações são no sentido de tentar aumentar ao máximo essas renovações, né? Então, o monitoramento do CO2 pode dar esse sinal se, né, esse aumento está suficiente, né, se a gente está conseguindo manter os níveis baixos. E fora do momento da pandemia, né, depois que isso passar, esse sistema de monitoramento ainda é muito usado como uma ferramenta de eficiência energética também, porque em sistemas onde você tem aí uma carga muito variável de pessoas, né, um público muito variável, um shopping center, por exemplo, um auditório, igrejas, você dimensiona o seu sistema de renovação para a ocupação máxima. Mas nos momentos onde você não tem essa ocupação, você pode usar também esse monitoramento de CO2 para fazer um controle e até reduzir a renovação de acordo com a quantidade de pessoas. Não no momento da pandemia, porque agora a diretriz realmente é de buscar o máximo, né? Mas ele também pode ser usado como ferramenta de eficiência energética posteriormente. Sobre as perguntas, né, se fez relacionadas à calibração dos equipamentos. Esse é um problema que a gente vê generalizado, tá? Eu acho que assim, é extremamente importante que a gente tenha confiança nos dados que a gente mede. Acho que atualmente a gente vive num mundo aí onde o excesso de informação, né, que deveria ser uma coisa positiva, tem se tornado um problema justamente pela falta de confiabilidade, né? Isso não só, isso geral, né? Só ver o tanto de fake news que a gente recebe aí todos os dias sobre todos os assuntos, e nos empreendimentos não tem sido muito diferente, não. A gente tem sistemas de automação cada vez mais robustos, mais tecnológicos, que disponibilizam aí para o usuário, para o operador, uma quantidade enorme de informações, mas poucas vezes é dada a devida atenção à qualidade desses dados. Então, eu acho que é muito fácil, né, a gente entender que se eu tenho um dado errado, a minha decisão pode ser completamente equivocada também. Então, nesse ponto, eu acho que é imprescindível, né, todos os equipamentos utilizados, tanto no TAB, né, todos os equipamentos têm que ser calibrados, não só a questão da calibração, mas a questão dos procedimentos de medição também tem que ser adequados. Eu acho que até na questão do TAB existe ainda uma preocupação maior, as empresas em geral que trabalham com isso
já tem essa rotina de calibração, pelo menos anual, dos equipamentos, mas quando você fala em sistema de automação, não. Muitas vezes a gente tem lá a instrumentação de campo, ela nunca foi calibrada, não é aferida, então a gente não tem uma confiabilidade que aqueles valores estejam corretos. Na verdade, em geral, o usuário acredita no valor que estiver aparecendo para ele ali, por mais absurdo que isso pareça para um profissional que entenda do sistema de ar-condicionado. Então, assim, pensando hoje na situação da pandemia, a gente falou, né, de algumas medidas que têm sido tomadas de forma geral. Uma delas, o controle de temperatura e umidade. É muito comum a gente encontrar desvios muito grandes nesse tipo de sensor por falta da preocupação com a calibração, ou mesmo uma aferição do sistema de automação. Então, a gente, né, pela Cobis, a gente já encontrou divergências aí em sensores de temperatura dentro de um hospital, dando divergência de 6 graus. Então, você quer fazer um controle de temperatura com um sensor que te indica um valor com 6 graus de diferença para o real, você não está fazendo controle nenhum. Sensores de umidade também, às vezes o sensor saturado indicando 100% de umidade relativa, e às vezes isso passa despercebido para o pessoal de operação normal, porque às vezes pega aquele valor ali, mas não tem uma análise crítica em cima dos valores que estão sendo lidos. Uma outra medida, né, também que a gente falou antes, que seria o aumento da renovação de ar, mesma coisa, a gente só vai saber se a taxa de renovação de ar está adequada através de medição. Se essas medições que forem feitas com equipamento que não esteja calibrado, a gente vai ter uma noção errada da qualidade do ar. Na hora que for fazer uma análise lá da qualidade, vai dar uma série de problemas, e sendo que, teoricamente, a vazão estava adequada, né? Às vezes por uma falha de medição. E eu acho que, só concluindo, outro item que acho que a gente nem citou, mas que também é muito crítico agora nessa questão do Covid, que é muito usado em hospitais, que é a questão da pressão, né? Então, em hospitais, a gente tem áreas de pressão controlada, e para atendimento ao paciente de Covid, essas áreas elas devem ser, né, todas as orientações são que essas áreas têm pressão negativa. Então, para evitar que o ar saia dali e contamine os ambientes adjacentes. Então, você gera uma pressão negativa, esse ar que você vai exaurir para gerar a pressão negativa tem que ser filtrado, né, para jogar isso no ambiente externo. Então, os ajustes dessa pressão negativa vão envolver medições de vazão, de suflamento, de retorno, de exaustão, e a verificação disso através de sensores de pressão. Então, da mesma forma, se um sensor de pressão desse estiver mal selecionado, às vezes a faixa de medição dele, ou não estiver calibrado, ele pode me informar um valor errado, que pode comprometer completamente a segurança desse sistema. Então, isso também é uma preocupação muito grande, e aí, né, mais uma vez, mostrando a importância de a gente ter uma confiança nos dados que a gente só vai conseguir com a calibração, né? Sim, vou compartilhar uma experiência com vocês. A Mercato tem laboratório de metrologia para calibração, né? Eu sou responsável pelo laboratório, e já tivemos ocasião em que fomos calibrar um sensor de CO2, um medidor de CO2, utilizado para análise da qualidade do ar, e tinha 300 ppm de erro. Então, acho que algumas decisões estavam sendo tomadas de forma errada. E uma frase que eu gosto bastante em relação à calibração é a seguinte, né? Uma pessoa com um relógio sabe que horas são, com 2 já não tem certeza. Imagina com 50 termômetros, com 50 sensores de CO2, a coisa fica um pouco mais complicada. Bom, Thiago, obrigado pela resposta. Vamos voltar agora para a Cris. Cris, hoje, né, o coronavírus é a maior preocupação nos diversos empreendimentos, principalmente na área da saúde, em hospitais, clínicas. Entretanto, antes do coronavírus, existiam outros contaminantes e que segue acontecendo junto com o Covid-19, né, que não estão recebendo as devidas atenções.
Gostaria que você comentasse com a gente um pouquinho a respeito disso, riscos, como podemos melhorar, combater, a sua visão. André, nós escrevemos um material logo no início do isolamento para alertar os clientes. Depois a gente acabou, inicialmente nós entregamos para os clientes da GHS, depois nós disponibilizamos gratuitamente no nosso site. Então, quem quiser até está lá no ghsbrasil.com, que é o Plano Auxiliar de Contingência. E aí, dentre as medidas mínimas para a parada das edificações, uma das recomendações que eu achei muito curioso, porque a gente teve muito feedback, foi em relação à água da torre de resfriamento, né? Que o pessoal, quando leu, nós colocamos lá. Inclusive, ela pode ser um criadouro de um mosquito Aedes aegypti, que vai te trazer outras doenças, como a dengue, como a zika, como a chikungunya. Ah, mas o que isso tem a ver com o sistema de climatização? Super a ver, né? Se a gente for analisar que a própria água do sistema de condensação, mesmo da água gelada, mas aquela torre de resfriamento, ela faz parte da rotina de manutenção inserida dentro do PMOC, dentro do Plano de Manutenção, Operação e Controle. Então, aquela água parada que está propiciando o crescimento de um mosquito, que é um vetor para outros vírus, ela também vai estar condicionada a ter uma manutenção mesmo em tempos de parada. Então, a gente não pode negligenciar ela. E aí a torre, outro problema sério da torre, que também já é amplamente divulgado, nós temos aí a Legionella pneumófila, que é uma bactéria que pode ser encontrada em torre de resfriamento, sim. E ela pode entrar para o ambiente, ela pode ser carreada para o ambiente interno mediante a produção de aerossol contaminado. Essa bactéria, se a gente der um Google rápido, a gente vai ver quantas edificações sofrem. Inclusive, teve, acho que há uns 5 anos atrás, eu não me lembro exatamente a data, um parque da Disney que foi fechado e foi detectada a presença dessa bactéria. E pessoas foram infectadas. Olha o impacto para um parque da Disney ser fechado pela presença de uma bactéria que veio pelo sistema de climatização que não estava mantido ali de forma adequada. Né? Então, a gente, hoje, o mundo, né, o planeta inteiro está preocupado com o vírus, está preocupado com a higienização do ambiente interno, está preocupado com a questão da climatização. Mas nós temos outros contaminantes que também eram agressivos. O problema é que hoje nós temos plena ciência de que todos podemos ser infectados e que, em sendo infectados, nós vamos lotar os hospitais, né? Os hospitais eles vão ter capacidade para suportar todos infectados simultaneamente. Mas antes, as doenças que eram ocasionadas por uma má higienização, por uma má manutenção do sistema de climatização, então, como a própria Brava sempre coloca, né? Ar-condicionado é bom e faz bem, eu concordo com isso plenamente, porque o problema do ar-condicionado é a manutenção. E quais contaminantes aquele sistema de climatização não mantido de forma adequada pode contribuir para o ar interno? Isso que a gente tem que pensar. Hoje, todo mundo está correndo risco de ser infectado pelo coronavírus, ok. Só que ambientes produzem contaminantes e uns podem produzir uns contaminantes, outros podem produzir outros contaminantes que vão afetar aquela população local. Então, a gente tem vários casos de bactérias, por exemplo, que uma vez entrando por via respiratória, elas entram para a corrente sanguínea, por exemplo, e pessoas que já tiveram que cortar partes de dedos, de pé. Eu não vou entrar nesse caso, porque sempre isso assusta um pouco. Mas para quem tiver um pouco mais de curiosidade, qualquer Google, rapidamente você vai ver a quantidade de infecção causada por bactérias que podem sim estar suspensão no ar e que entram na corrente sanguínea e que vão causar danos, às vezes até irreversíveis à saúde, podendo levar até à morte, podendo até comprometer a ponto de levar à morte. Então, hoje é o coronavírus, ok, a nossa preocupação tem que estar. Agora, a nossa legislação ela é muito rica. Desde a Portaria 3.523, a Resolução 09, todas as NBRs que foram escritas para completar esse trabalho de manutenção, de higienização, de operação, até a Lei 13.589. Nós temos muita informação. A própria ASHRAE, a REVA, a gente tem informação. Existe o padrão que era feito até ontem e hoje a gente vai completar com o que é necessário para conter o coronavírus. Mas o que já tinha de informação até ontem, ele não pode ser negligenciado. A gente tem que manter aquela rotina de higienização e de manutenção das máquinas de forma correta. Porque senão, pensem, a gente está com uma população com o sistema imunológico afetado.
seja pelo estresse causado pelo momento que nós estamos vivendo, ou seja porque elas, de fato, acabaram de adquirir o vírus e acabaram de sair de uma condição de saúde irregular. Eles vão entrar com a imunidade mais baixa num ambiente, e esse ambiente ele não pode oferecer outros micro-organismos, outros patógenos, porque senão eles vão voltar a um quadro de doença. Então, a gente precisa pensar que o coronavírus ele está em voga, ele, claro, é o nosso principal alvo, mas a gente tem outros micro-organismos que, inclusive, com as medidas que nós estamos tomando para conter o coronavírus, eles vão ser eliminados também. O que a gente não pode é passar dessa fase mais crítica da pandemia, voltar a negligenciar aquela rotina de higienização, né? Então, a gente precisa manter essa rotina que está sendo adequada hoje, a gente precisa manter isso para sempre agora. Perfeito, Cris. Muito obrigado pela sua explanação. E eu vou aproveitar o gancho do antes e pós-pandemia e vou perguntar para o meu amigo Xeren. Xeren, como que você enxerga, né? O que mudou ou o que vai mudar, talvez, nos sistemas de ar-condicionado antes e depois dessa pandemia? Bom, André, uma boa pergunta, né? Mais uma vez. Não vou falar de pessoas, as pessoas não vão mudar, dificilmente vão mudar, né? Mas alguma coisa elas podem fazer para mudar aquilo que elas têm influência, né? Conseguem influenciar. Veja assim, questão do sistema de ar-condicionado, nada se fez nesse período, os prédios foram fechados, né? Administradores conscientes tomaram atitudes, tipo limpar o sistema, né? Botar para funcionar aquele PMOC lá que ele tem na gaveta e que usa só para apresentar para o pessoal da vigilância sanitária quando eles aparecem lá, né? Que é difícil, mas não pode fazer nada além do que já existe lá, né? Então, falo isso do administrador consciente, porque aquele que não tem a consciência da importância do sistema de climatização e a sua influência no ambiente de trabalho, nada fez, ficou parado, né? Agora, existe o administrador preocupado, eu falo isso por experiência própria, né? Do pessoal que me consulta sobre o que é possível fazer para melhorar o sistema de climatização, certo? Então, normalmente, o que eu recomendo, você vai procurar fazer o que você tem funcionar da melhor maneira possível, né? E o que você pode fazer já é verificar essa questão da renovação do ar e melhorar isso daí, deixar na melhor condição de trabalho. Se você não tem sistema de renovação de ar, e muitos prédios não têm, então trata de contratar então um sistema de renovação de ar independente, certo? E tem como fazer isso, e eu tenho alguns clientes que estão seguindo nessa linha. Muito bem. Ao projetista do ar-condicionado, o que eu posso recomendar, e é ele que vai mudar o futuro, né? São os engenheiros que melhoram ou pioram o mundo, né? Então, primeiro, vai tratar de colocar nos seus projetos aquilo que é recomendado pelas normas, né? Da melhor maneira possível. Por exemplo, a norma brasileira para a renovação de ar, ela tem 3 padrões de qualidade. Então, é claro que você vai adotar aquele padrão da melhor qualidade, não vai ficar no mínimo, né? Então, já sabe que isso é importante, comprovadamente importante, então vai tratar de usar o padrão mais exigente, vamos dizer, mais rigoroso, né? Então, muitas vezes, chegar a dobrar, em algumas situações, triplica o volume de ar de renovação. Muito bem. Também, o engenheiro tem que ser curioso, né? Ou inconformado, de certa forma. Eu não vou só trabalhar com aquilo que já existe e é reconhecido, não. Eu vou tratar de investigar o que existe de mais novo, de melhor. Então, ele vai tratar de aplicar novas tecnologias. Nesse sentido, a gente está aí para ajudar, né? Mas também resgatar tecnologias que são antigas. Por exemplo, usar lâmpada ultravioleta para manter a serpentina limpa, né? Como o Tiago já mencionou. Isso daí, para mim, ele é super importante, evita a deterioração, né? do equipamento de ar-condicionado em si e já ajuda na desinfecção daquele ar que está passando ali.
outras tecnologias também podem ser resgatadas, né? Tipo, na questão da movimentação do ar, o uso de vigas frias, teto frio, insuflamento pelo piso, que são tecnologias que evitam essa questão da homogeneização do ar no ambiente, a mistura ou espalhamento dos contaminantes, ok? E dos instaladores também, o que se pode cobrar deles, que eu acho que vai mudar, e isso daí eles podem trabalhar no sentido da mudança para melhor, é a honestidade de instalar um sistema conforme projetado e se notarem, se verificarem que ele pode ser melhorado de alguma forma no sentido da melhor qualidade do ar interno, que eles então atuem nesse sentido. Não no sentido de, não, vamos fazer mais barato, vamos eliminar o sistema de renovação de ar, como é feito aí, né? Então, muitos clientes até não contratam comissionamento ou TAB, serviço TAB, que é fundamental, né? Então, são basicamente enganados. E agora, nesse momento, poxa, eu preciso melhorar o meu sistema de renovação de ar. Mas se ele não existe, não há nada a fazer, né? Então, sempre existe o recurso, e eu quero colocar, né, das tecnologias ativas, né, e os purificadores de ar, eles estão aí disponíveis. A Cristiane falou muito bem na questão do CO2 como marcador. Só quero colocar aqui que os gases que são prejudiciais à saúde, a maioria deles são orgânicos voláteis, né, que eles podem ser desmanchados, né, através da ação do peróxido de hidrogênio, no caso, né, e que, de qualquer forma, assim, essa questão da contaminação interna, ela é preocupante. O coronavírus está aí mostrando isso. Não precisa a pessoa espirrar, nem tossir. Só o ato de falar, eu já estou liberando aerossóis para o ambiente, certo? Então, a volta ao ambiente de trabalho, eu vou dizer assim, acho que é um assunto muito preocupante, né? E se eu tiver um cliente que tem um escritório, ou um prédio, ou uma escola que não tem renovação de ar, o que eu vou recomendar para ele é: abra a janela, não use o sistema de ar-condicionado. Ou então, trate de colocar lá a renovação de ar. Ok? E os nossos purificadores estão aí para ajudar. Perfeito, Xerém, muito obrigado. Bom, seguindo o nosso evento, né? Vamos com o Roberto. Deixa eu ver se eu consigo tirar o mute. Oi. Isso. Tudo bom, Roberto? Liberado. Roberto, a TIE é uma empresa conhecida pela qualidade dos seus projetos e execuções e muito conhecida também pelas certificações LEED, pela participação em certificações LEED. Eu queria que você contasse um pouquinho. Eu acredito que nós temos já, acho que 70 ou 73 empreendimentos certificados. Legal, legal. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos convidados o que é o LEED, né? E como que o LEED pode auxiliar na qualidade do ar interno ou a qualidade do ar interno auxiliar na certificação LEED, ou ambas as coisas. Bom, vamos lá. Eu acho que para falar de LEED, a gente tem o Thiago aqui, que está atuante no GBC, não tem figura melhor para fazer explicar toda essa, como o LEED atua no mercado, né? Então, mas vamos lá, Thiago, me corrija se eu estiver fugindo aqui falando alguma besteira, tá bom? Você vai ser meu consultor agora. Bom, vamos lá, o LEED, ele é uma certificação, né? O LEED, ele não é um órgão regulamentador, ele é uma certificação. Então, nós temos hoje N critérios a serem atingidos, voltado para você ter uma melhor eficiência, uma melhor performance, tratando conceitos de sustentabilidade. Então, para você atingir os critérios e níveis da certificação, não só em ar-condicionado, a gente tem todo um conceito de material, menos emissões de carbono, consumo de água, entre outros critérios, né? Então, eu acredito que o LEED eu acredito que o LEED hoje deveria ser muito mais buscado dentre as empresas, não só o LEED, como outras certificações, WELL, Aqua, entre outras, para poder não só
trazer um valor, ou a empresa não fazer um greenwash, a empresa não usar isso como uma publicidade dele, dizendo que ele é lead, mas sim também no conceito do desenvolvimento do projeto para que ele esteja atingindo toda a performance necessária para a certificação, né? Então, eu sou totalmente a favor. Vamos lá, a gente falando em qualidade de ar interno, bom, o pré-requisitos, né? Primeiro, a gente tem que seguir as nossas normas locais. Então, dentro do desenvolvimento do nosso projeto de ar-condicionado, se nós formos entrar numa certificação LEED, eu acredito que a gente tem que estar atuando conforme a NBR 16401, ou a norma de desempenho, que utiliza todos os filtros e as taxas de renovações de ar interno. Se eu não me engano, para o cálculo do volume da vazão de renovação, a gente deve seguir a ASHRAE 90.1. Eu acho que o Thiago aí pode me corrigir. Mas para a gente ter hoje mais, se eu não me engano, para a gente ganhar até 1 ou 2 pontos a mais, 2 critérios, a gente precisaria estar trabalhando em renovação de ar externo na faixa de 30% ou até um pouco maior de 30%. Se eu não me engano, isso é uma busca dando assim melhoria para o ambiente, né? Mas aí a gente volta naquele assunto, pô, se eu elevo a minha taxa de renovação para daqueles antigos 10% que todo mundo falava, para cerca de 30%, como é que fica a eficiência energética dos meus equipamentos, né? Vamos pegar aqui São Paulo, se eu não me engano, São Paulo, pela norma, quando nós vamos fazer um cálculo de carga térmica, eu acho que a gente trabalha em 31 graus Celsius ou 33 graus Celsius, acho que 31 para fazer o cálculo de carga térmica. Então, se eu estou colocando 30% de taxa de renovação interna, pode ser que eu esteja superdimensionando meus equipamentos de ar-condicionado para aquele ambiente. Mas hoje, nós temos N outros tipos de equipamentos que a gente pode estar trabalhando, como recuperadores de calor, trocadores de calor, fazendo a troca de um certo ar de expurgo ou daquele ar de retorno do ambiente, passando pelo ar externo, para a gente já estar tratando o ar externo e ao invés de estar buscando ele hoje, por exemplo, 27 graus, 25 graus lá fora, a gente está reduzindo em até 2 ou a 3 graus a temperatura do ar externo que a gente vai estar insuflando no ambiente, né? Então, eu acho assim, a norma está aí, os cálculos de desempenho, a norma de desempenho está aí, ela está bem presente hoje nos projetos. Eu acho que a gente tem que dar até uma melhor atenção a ela e tentar reverter essa mistificação de sempre falar de custo e preço, e tentar lá atrás, quando a gente está fazendo uma primeira contratação, uma primeira venda, o cliente já está sabendo desses requisitos e dessa qualidade extra, e ele já vai estar pagando por isso lá atrás. Então, a gente depois, lá no final, quando a gente estiver batendo o martelo para estar aplicando o conceito, estar aplicando o projeto, esse valor está sendo um diferencial. Perfeito, muito bom. Bom, pessoal, essa foi a nossa última pergunta, assim, do nosso cronograma, né? Mas eu vou deixar aberto um pouquinho para vocês, caso vocês tenham algo a complementar ou queira passar mais alguma informação, e depois nós vamos abrir as perguntas. Só que eu já adianto que a gente não vai conseguir responder todas, porque nós temos muitas perguntas. Então, nós vamos responder algumas, as primeiras, e depois a gente responde todas as perguntas por e-mail para os nossos participantes, ok? Okay. Então, André? por favor, fique à vontade. Quem quiser complementar alguma coisa, acrescentar mais alguma informação. André? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ricardo. Xen, eu lembro que nós participamos junto daquele seminário sobre hospitais saudáveis, até a convite meu, você e todo o time da RGF estava lá participando da apresentação. Eu lembro que naquela época a gente comentou muito sobre a lâmpada ultravioleta estar tratando direto na serpentina do fan coil, né? E hoje, com os grandes empreendimentos aí parados, vamos pegar um exemplo, um edifício corporativo de 35 andares, imagina se está os 35 andares vazios, né? Toda aquela umidade da casa de máquinas, com microvazamentos e tudo mais, essa proliferação de bactérias e fungos na serpentina dos fan coils, né?
como que a Danende, a RGF, hoje está enxergando esse mercado e como é que ela está fazendo como eu posso dizer assim, uma evolução, uma disseminação nesse conceito para os operários de grandes condomínios, de grandes edifícios corporativos, para estar aplicando essa tecnologia? Pois bem, Roberto, existe aí um esforço de marketing, né? E nisso daí a Mercato tem uma atuação bastante relevante, porém é difícil, você sabe, mudar alguma coisa. Se fala com alguém que quer ouvir, é muito mais fácil, né? Então, temos sim clientes preocupados, né, que nos consultam. O que a gente recomenda, seguramente, é fazer a proteção da serpentina com lâmpada UV, seguro, né? E tratar de instalar purificadores de ar para poder atuar ativamente no ambiente, correto? Agora, o sistema de ar-condicionado não deve ficar parado. Isso é um comentário que eu quero fazer, né? A própria ASHRAE, né, emitiu recomendações sobre isso, a Brava também, se não me engano. Tem que colocar o sistema para funcionar assim. Eu tenho que aerar o prédio, né? Não posso deixar ficar concentrando contaminantes lá dentro, mesmo que, assim, tipo fungo, alga, isso aí vai continuar crescendo, né? Então, e mofo, né? O resultado de tudo. Então é importante ficar aerando o prédio. E não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Quando eu falo que o projetista ele tem que ser curioso, ele tem que ser, né? Na verdade, existe muita informação disponível aí na rede, né? Até a Cristiane falou um termo lá, Google, uma coisa assim, né? Procura, né? Então, nem todas as informações elas são confiáveis, claro, né? Mas assim, ó, a gente vê que tem essa disponibilidade, então vamos usar, ok? E estamos aí para ajudar quem tiver alguma dúvida, fizer algum esclarecimento. Bacana, obrigado. Bom, podemos começar com as nossas perguntas? Nós temos mais alguns minutos. Por favor, Cris. Eu queria colocar só uma informação, André, por favor. É que Claro. fica a título de informação para quem está nos ouvindo. Eu tenho recebido um aumento considerável de dúvidas em relação às análises que devem ser feitas nesse período de retorno. Então, assim, a gente não deve encarar o laudo de análise da qualidade do ar interno como um documento apenas para ser um adicional ao PMOC ou apenas um papel, né? Que eu fico brincando, não devemos considerar aquilo como um papel. Esses ensaios, eles têm que refletir um indicador para tomada de ação. Então, a partir do que eu tenho de resultado, eu tomo algumas ações de melhoria no sistema, no procedimento de manutenção, para trazer uma melhor qualidade do ar interno. Então, eu tenho recebido muitos questionamentos em relação a bactérias, porque a resolução 09, ela não determina, ela não obriga a análise de bactérias em ar ambiente. E as pessoas vêm me perguntando, preciso ou não fazer análise de bactérias em ar ambiente? Depende do que você quer pesquisar. Né? A título de atendimento legal, não precisa. A resolução 09, ela só pede análise de fungos. Se você está fazendo uma pesquisa sobre contaminantes, está fazendo uma pesquisa sobre o processo de desinfecção, eu quero testar o equipamento, ok, a gente pode fazer. E a partir disso, existem várias metodologias, que são desde impactação do ar, daquele ar circulante, até mesmo a superfície. Então, a gente pode amostrar a superfície, seja do ambiente, da mesa, do interior dos dutos. Há uma infinidade de metodologias e correlacionadas com os micro-organismos que a gente pode trazer um resultado. Agora, assim, o importante é que a gente não faça esses ensaios por fazer, né? É importante que a gente tenha muito claro que eu fiz o ensaio, eu tenho o resultado, e aquele resultado ele vai ser o meu indicador para tomada de ação. Mesmo análise de superfície do coronavírus, né? A gente está fazendo a análise do SARS-CoV-2, do Covid-19 em superfície. Ah, mas eu tenho que fazer sempre? Eu tenho uma periodicidade? Não tenho uma periodicidade. Isso é um monitoramento. E assim como a bactéria, assim como o fungo em outras metodologias, monitoramentos, eles são para te trazer um resultado e a partir daquele resultado você tomar uma ação.
Então, é só para quem tem algumas dúvidas aí em relação ao relatório. Ah, não, eu quero só atender a legislação, eu vou seguir aquele análise semestral da resolução 09, seguindo aqueles 4 parâmetros principais, aquelas 4 normas técnicas principais. Não, eu vou fazer um monitoramento para saber qual a melhor tecnologia, qual o melhor, como está o desempenho do meu sistema, o que eu tenho que fazer de ação. Aí sim, a gente estuda um plano amostral específico para aquela necessidade. Só, por favor, não gastem recursos com análises que não vão te trazer nenhuma ação. Né? Assim, mesmo sendo um laboratório de análises, eu digo claramente para vocês, não gastem recurso. Porque a análise nem sempre tem um custo tão baixo. E se ela não trouxer resultado nenhum, aí é desperdício, a gente não quer isso, tá? A gente só trazer esse complemento, porque eu vi que aumentou muito esses questionamentos, eu queria aproveitar a oportunidade para falar aqui isso para vocês. Obrigada aí, André. Perfeito, perfeito. Pode falar, Thiago. Diga. Só comentando a última fala do Roberto sobre a questão das edificações LEED, uma coisa que a gente... Né, na verdade, nós somos especialistas em comissionamento, né, nós não somos especialistas em consultoria para obtenção de LEED. Então, mas o LEED entra na nossa vida porque o LEED exige que seja realizado o comissionamento de todos os empreendimentos. Só que um problema que a gente já vê no nosso setor e que eu acho que semana passada ou retrasada a gente já teve um problema relacionado até à questão da qualidade do ar, é que o índice lá da norma da ASHO, ele tá muito próximo, a questão da qualidade do ar, ela abre brecha para ser adotada aquele índice, o nível 1 de renovação que o Ricardo comentou mais cedo. Então, a gente está num processo LEED, por exemplo, que para ganhar mais pontos no item de consumo de energia, o pessoal abriu mão do nível de renovação de ar que tinha sido adotado anteriormente, diminuiu para o nível 1, continua atendendo os pré-requisitos e ganha um pontinho a mais ali. Então, isso a gente vê. A gente já via isso como problema já no nosso assunto, que é o comissionamento, porque o LEED, quando me liga um cliente e fala, eu quero contratar o comissionamento, a primeira coisa que eu pergunto é obra LEED? Porque se fala que eu já tenho que entender se ele quer contratar o comissionamento ou se ele quer um papel aprovando a obra dele a certificação. Tem gente que vende esse segundo item. Então, é uma dificuldade muito grande que a gente tem até dentro das certificações LEED. Muitas vezes a gente inviabiliza o nosso trabalho porque a gente vende o comissionamento, que é um processo desde a concepção, lá da fase de projeto, e o pessoal quer o comissionamento LEED. Até inventaram um nome que é o comissionamento LEED, que vem no final da obra, me dá um relatório para eu mandar lá para a fiscalização, para o SGBC. Então, eu tenho receio que a questão da qualidade do ar vá passar por isso nesse tipo de empreendimento que fica ali contando pontinho para obter um determinado nível de certificação. Eu entendo a importância do LEED muito mais como uma ferramenta de reconhecimento das ações que já são feitas. E aí, nas grandes empresas, o próprio caso da TIE, eu acho que o LEED funciona muito mais nesse sentido. Ele vai validar todas as ações que já são feitas naturalmente hoje pela empresa, né, e não ser uma catação de pontinho ali para ganhar um selo no final que acaba gerando essas incoerências, às vezes, aí, de nível de renovação, de contrato ou não comissionamento. Perfeito. Bom, podemos... Pode falar, Roberto. Não, pode vai falar. lá, André. Acho que a gente está interrompendo até demais. Pode fazer as perguntas. Então tá, vamos começar com as perguntas. Como eu falei, não vamos ter condição de responder todas. São muitas perguntas, então depois tem bastante trabalho para vocês. Tá? Mas vamos começar com algumas aqui. O Rafael Fernando, acredito que não ficou claro para ele ainda em relação às diretrizes do PMOC. Ele coloca assim, não fica claro nas diretrizes do PMOC a obrigatoriedade da renovação de ar, forçada ou não, no uso do split. Qual seria a boa prática? É obrigatória essa renovação de ar, independente de ser split de pouca capacidade? Então, mas vamos lá. O PMOC, ele se baseia na norma. Então, o PMOC é um plano
E esse plano está fundamentado nas normas que a gente tem hoje vigentes no mercado. Então, o PMOC ele não vai dizer para você qual equipamento usar, qual a taxa usar, qual o tipo de filtro usar. O PMOC ele vai ser uma formalização ou uma documentação, digamos assim, que você está atendendo hoje e você está tendo controle conforme os critérios das normas, né? Então, eu acredito que para poder, no caso do split ou do high wall, que hoje é muito discutido e muito conturbado, né? Eu acho que a gente deve analisar a capacidade que ele está buscando, né? E a partir da capacidade a gente volta, se eu não me engano, acho que é na parte 2 ou na parte 3 da NBR, e ali da 16401, e ali a gente vê qual que é a classe de filtragem que ele tem que estar seguindo na tabela. Eu acredito que essa informação não vai buscar no PMOC, essa informação ele vai buscar na norma, no caso aí, falando do split, de sistemas de instalação de ar-condicionado. Não, perfeito, muito obrigado. Bom, temos uma outra pergunta aqui do Alexandre Caldas. Temos como mensurar via automação se a qualidade do ar está em um nível aceitável? Sim. Quer responder, Cris? Ou quer que eu responda? Acho que a gente pode até responder em conjunto. Até perguntar se o Thiago também não queria entrar. Sim, hoje tem alguns instrumentos que conseguem monitorar. Eles não vão conseguir te dar, por exemplo, o resultado microbiológico, mas eles já conseguem te dar os resultados de umidade, de temperatura e da própria taxa de CO2, da concentração de CO2 no ambiente interno. Então, eles auxiliam bastante nesse monitoramento. É claro, né? A parte microbiológica, a parte de particulado, a gente ainda necessita de um laboratório para estar completando. Mas ele já te dá uma boa informação, sim. Tem vários dispositivos que são instalados hoje em ambientes que dão uma ótima informação. O sensor de CO2, caso no desenvolvimento queira se investir um pouco mais, a gente pode acabar saindo do sensor de CO2 luminoso ou com alarme sonoro e está colocando um sensor de CO2 interligado ao BMS ou ao sistema de automação que está fazendo a operação tanto do ar externo como da climatização. Então, a gente pode estar trabalhando, sim, com o CO2 linkando para renovação e para a climatização do seu ambiente. Se não me engano, na última Febrava, eu vi um fabricante com um sistema de automação, não sei se automação não, minto, um sistema de monitoramento de VOCs e particulados do ambiente. Mas ele apenas monitora o sistema dele, se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que ele ainda não linkava com a automação do BMS ou do sistema total. Ele era apenas um monitoramento, mas já é uma ferramenta a mais que a gente pode estar buscando no mercado aí para as instalações. Perfeito, perfeito. Bom, a Ana Lúcia Chagas, ela pergunta: quais diretrizes de filtragem são mais restritivas? ASHRAE ou norma brasileira? Seria o momento, em função do Covid, igualar os padrões da ASHRAE? Tiago, acho que essa é com você. Essa eu vou pular para não falar bobeira, mas acho que tem pessoal aqui do Brasil que está mais envolvido até com revisões de normas aí. A norma a 7256, que é a norma da ABNT para sistemas hospitalares, está em revisão. E então acho que eu posso falar uma bobeira aqui, a gente responde, se quiser a gente responde depois por e-mail. Tranquilo, tranquilo. Vou até, André, vou fazer um complemento aqui. Existe o CB55, né? O CB55 ele é o Comitê Revisor de Normas Brasileiras. Então, ele é aberto a quem quiser participar. Então, é importante as pessoas participarem, porque boa parte do material que é utilizado nas revisões da norma, eles vêm de instituições como a ASHRAE, por exemplo. É o caso das pessoas estarem participando. Quanto mais participantes, quanto mais pessoas contribuindo, com certeza as normas vão ficando mais sólidas, né? mais completas. Se vocês me permitem, eu posso interferir? Claro. Acho que a pergunta dela cabe, mas o mais importante é que agora, em termos de filtração, pouco se pode fazer nos sistemas que já estão instalados, né? Porque filtros mais restritivos vão me levar a maior necessidade de pressão nos ventiladores. E isso aí é praticamente impossível fazer, né? Claro, para os novos projetos, isso aí deve ser considerado, sim, positivamente.
Não, perfeito. Vamos lá. O Luiz Santana pergunta: o peróxido de hidrogênio, como ele se distribui no ar e nas superfícies? Como sei que ele realmente está agindo para mitigação de contaminantes? Xerém, essa é para você. Pergunta interessante, né? O peróxido de hidrogênio ele está na fase gasosa, né? Então ele vai se distribuir no ar por difusão gasosa. Não precisa nem ser levado pela corrente do ar, de insuflamento do sistema de ar-condicionado, né? Inclusive, eu posso utilizar equipamentos portáteis instalados dentro do próprio ambiente e essa difusão ela vai ocorrer. Agora, como que ele vai estar agindo, eu não tenho como aferir ou verificar, a não ser através de um trabalho de avaliação, como a Cristiane faz regularmente. Então, não existe nenhum instrumento que vai me dizer assim, ele está funcionando ou não está funcionando. Agora, o que eu posso falar são de casos de sucesso, né? Por exemplo, temos aqui um prédio em Florianópolis, Santa Catarina, um edifício corporativo, 22 mil metros quadrados de escritório, 12 mil funcionários, 1.200 funcionários, né? Um sistema moderno, o prédio está funcionando há 3 anos, com excelente desempenho no sentido da saúde ocupacional. Então, é o primeiro prédio aqui em Santa Catarina que a maior causa de afastamento do trabalho não são as doenças respiratórias, certo? Esse é o quarto item, né? Então, assim, o que o Roberto falou da questão da economia é super importante. Se você for ver o custo da energia na operação de um prédio, ele é 10 vezes menor do que o custo do salário das pessoas. Então, se você tem 10% da sua força de trabalho afastada, você já gastou a mesma coisa que você gasta em energia. Então, quando fala assim, não, vamos lá para o nível 3 da ventilação, gente, isso aí é muito simples, né, cara? Para mim, seria mandatório até, né? Sim. Agora, o que tem nesse prédio que é diferente, né? A gente trabalha com nível 3 na ventilação, no projeto, né? Instalamos insufladores pelo piso, ou seja, movimento ascendente na circulação do ar e purificadores de ar, um em cada fan coil, né? Então, claro, prova que nem tudo está perdido, não precisamos de esperar, tem como melhorar o desempenho do sistema de climatização, ok? Claro, falo que esse é um projeto que começou dessa forma por conta da certificação, que eu acho que é super importante, né? Certificação também exige o comissionamento, que é fundamental para se garantir que o sistema vai funcionar de acordo com o projeto, ok? Ok, obrigado, Ricardo. Tem uma pergunta do Álvaro Salgado Guimarães, essa eu vou responder. Ele pergunta se poderia enviar por e-mail o contato das respectivas empresas e dos palestrantes, né? E para ter depois uma referência aí, alguma coisa. Então, a gente depois passa esses contatos, a gente vai estar disponibilizando também o webinar nas ferramentas da Mercato. Então, todos terão acesso a essas informações. E, Tiago, tem uma pergunta para você, do João Rito. No PMOC, deve estar indicada a aferição ou calibração dos instrumentos? Exemplo, sensor de temperatura, umidade, o CO2. E, se sim, né, qual a periodicidade? Deve estar, eu acho que isso é um item que pode estar indicado no PMOC, sim. O PMOC sendo um plano de manutenção e controle, acho que é importante essa informação estar no PMOC. A periodicidade, não existe nenhuma norma em relação a isso. Calibração de cada sensor em campo, geralmente tem né, quando o sensor já está em campo, tem um custo relativamente elevado, então sinceramente não vejo cliente nenhum fazer isso, mas o que a gente tem visto é assim, essa periodicidade pode variar, mas a gente tem clientes que fazem, por exemplo, uma vez por ano, mas faz uma aferição, ele tem um sensor de temperatura calibrado e ele vai em campo e compara esse valor do sensor calibrado com o valor do sistema de automação dele. E aí, anualmente, ele faz isso de uma forma geral, mas quando detecta que tem uma divergência, acho que quando o operador ele conhece o sistema, ele consegue detectar que aquele valor está incoerente também. Então, independente da periodicidade, se ele detecta que o valor está incoerente, ele vai lá e faz, aí tira, manda para calibrar, aí um pouco diferente. Os sensores da CAG, geralmente, a gente
recomenda, né, que sejam aí sim realmente calibrados, sensores de vazão de CAG, o índice de desvio nesse sensor, que é um sensor que é usado aí para fazer uma série de análises de desempenho do sistema, é um sensor que dá muito problema, então a gente geralmente recomenda para os clientes fazerem realmente a calibração dele, mas né, não estou falando que é para fazer calibração em laboratório de todos os sensores de temperatura de um prédio comercial, Sim. por exemplo, porque isso fica inviável. Aí sim, entra no PMOC. Acho que o Ricardo quer comentar aí. Oi, Ricardo, pode ir. Não, olha só, acho que o que é importante no trabalho do engenheiro é que ele seja desconfiado, né? Então, se ele opera ou dá manutenção do sistema, tem que estar sempre conferindo, né? Então, Sim, o sistema dele, o funcionamento é baseado nos dados que são medidos, então é importante que ele desconfie algum desvio da realidade, então vai tratar de ver o problema, ok? sim. Eu vou Um fazer detalhe nesse sensor, só um adicional. Inclusive, chillers, né? Pessoal que tem aí centrais de água gelada e tal, às vezes o chiller é aquele equipamento caro pra caramba, né? É o coração do sistema de ar-condicionado. Aí aquele ali, o pessoal confia cegamente. Uhum. Desconfie também, tá? Sensor de temperatura de entrada e saída de chiller. O sensor de temperatura de saída do chiller é um sensorzinho de, sei lá, 50, 100 reais, e é a base de todo o funcionamento da central de água gelada, através dele que vão entrar os compressores de cada chiller, e a gente já viu desvios Não, é verdade. muito consideráveis, de 2, 2,5 graus no sensor de saída do chiller, que é um sensor interno. Então, a gente já teve cliente que falava, não, o cara tinha 2 chillers, um de 30 anos e um recém-instalado, e ele operava com o de 30 anos porque ele falava que era o que dava um desempenho bom, porque esse de 30 anos conseguia mandar água gelada para o prédio a 1 grau. E não era 1 grau, né? Ele estava completamente descalibrado, mas estava com um set point muito menor realmente. Mas no final da análise que a gente fez, esse antigo gastava o dobro de energia para combater a mesma carga térmica do que o novo. Sim. E para eles era o bom, porque o sensor estava descalibrado e estava até congelando do lado de fora da tubulação. Então, enfim, eu vou fazer um complemento desconfiar também. Vou fazer um complemento na pergunta que fizeram a respeito de monitorar a qualidade do ar em cima da automação. Nós temos alguns sensores, né? Nós temos sensores de medição de VOC da Belimo, também próprios para essa aplicação, entre vários outros, medidores de oxigênio, de CO2. Então, hoje existe uma gama muito grande de instrumentos para auxiliar no controle e monitoramento da qualidade do ar de forma automatizada. Pô, André, pessoal, a gente está então, chegando te convido a vir na TIE, claro, depois dessa pandemia, né? Porque agora o nosso inscrito está todo mundo em home office, então eu te convido a vir aqui na TIE e fazer uma apresentação desse sensor de monitoração de VOCs e tudo mais. Claro. É um mercado que a gente explora muito e estamos implementando. Então, por favor, venha aqui fazer uma apresentação que eu acredito que o time inteiro vai estar interessado em ouvir. Perfeito, vai ser um prazer. Tá, vamos fazer uma última pergunta, pessoal, por causa do horário. O combinado era até às 11h30, já são praticamente 10 para o meio-dia e tem muitas perguntas ainda para serem respondidas. Eu vou fazer uma pergunta simples, mas que é de suma importância. Qual a NBR que trata sobre renovação de ar? Aí quem tiver disposto a respondê-la. Ok, é a 16401, isso. é o 3, ok? Lá tem uma tabela que apresenta quais são os níveis recomendados para renovação de ar para diferentes ambientes. Isso, a Anvisa também tem, se não me engano, um documento falando de taxa de renovação de ar externo. Então, pode procurar a NBR. Resolução 09. Resolução 09. Exatamente. Então, a gente tem esses dois guias aí. A Anvisa força um pouco mais numa maior taxa de renovação de ar externo. E a gente tem a 16401, que já baseada na ASHRAE desde lá de trás, na parte 3 mesmo, com os 3 níveis. A gente tem nível 1, 2 e 3 dentro da norma. Bom, perfeito.
Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês conosco e com os nossos participantes. Tem bastante coisa para vocês responderem. Eu vou depois passar isso para vocês, vou auxiliar vocês. O pessoal participou bastante com perguntas muito objetivas. Vários participantes estão agradecendo a objetividade na resposta de vocês. E vamos preparar outros webinários. Vamos nos encontrar em outras ocasiões. Me sinto honrado pela companhia de vocês e de todos os nossos participantes. Tenham uma boa semana. A Mercato, eu e toda a equipe nos colocamos à disposição de vocês e dos participantes para o que precisarem.